Fala pessoal, como é que vocês estão? É um grande prazer estar de volta aqui com você no Soterocast, nesse lugar lindo, rapaz, que coisa é essa, hein? Meu Deus, Ana, estamos aqui com a nossa diretora que veio para cá hoje, está aqui, um dia baita especial, falar de mulheres, vamos estar aí numa sequência aí falando do empoderamento feminino, da parte de trabalho, empreendedorismo, tudo e muita coisa a mais que vocês, olha, eu estou com uma convidada aqui que vai dar o que falar. E fala um pouquinho, Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Dia Thiago. maravilhoso. Dia lindo! Nós Dia estamos lindo. aqui no Espaço Dia Lindo hoje, gente. E é com muita alegria que eu saio aí das câmeras, de trás das câmeras e venho para cá, nesse mês da mulher, para falar um pouquinho para vocês de empoderamento. Vamos falar com mulheres maravilhosas, espetaculares. E eu tenho certeza que vocês vão amar, viu, gente? Essa sequência tá bacana, tá? E hoje nós temos aqui uma convidada que vai englobar uma área que eu gosto muito. Vamos falar muito sobre empreendedorismo, mas não é só isso não, tá? Eu trouxe aqui a Jaqueline Oliveira. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. E eu já quero adiantar aqui só um pouquinho para vocês entenderem quem é a Jaqueline. Olha, ela é consultora e perícia contábil, consultora financeira contábil, formada em ciências contábeis, pós-graduada em perícia de auditoria. Deixa eu ver aqui, que mais? Gosta de estudar aqui Power BI, programação de dados, gosta de área de tecnologia e, para finalizar aqui, diretora administrativa e financeira da Associação de Jovens Empreendedores. Esqueci alguma coisa? Sou mãe de 2 crianças. Mãe de 2 crianças. Aí já está com chave de ouro já. Jaqueline, muito prazer ter você aqui com a gente. É um momento que eu acho que o reconhecimento é muito bom da gente ver pessoas como você. Vamos falar um pouquinho dos desafios da mulher. E ter pessoas de referência, principalmente aqui em Salvador, é muito bom em todos os lugares, né? E queremos saber um pouquinho de você. Quem é? Aqui nós falamos aqui um pouquinho da sua formação. Mas quem é? Quem é Jaqueline? Fala um pouquinho pra gente. Antes de falar quem eu sou hoje, eu preciso falar quem eu fui, como foi minha infância, né? Eu nasci em um contexto familiar muito pobre, sou da favela, eu sou periférica e até hoje A sou favela também. venceu. A favela venceu, Isso aí. literalmente. Então eu vivia em um lugar que era muito perigoso, a gente ouvia tiros, a gente se jogava no chão. E quando eu me via naquela situação, meu pai e minha mãe se apertando para dar comida para a gente, falava assim, eu quero uma vida diferente para mim. E quero dar uma vida diferente para minha mãe. Então, foi esse desejo de uma criancinha que não tinha noção do tamanho do mundo, mas sabia que queria fazer uma coisa diferente. Queria um contexto diferente para mim, para minha família, mas também eu via tia, via minha avó, via primos e primas na mesma situação. Eu falei assim, eu preciso quebrar esse ciclo. Não tinha noção do que era isso, quebrar ciclo, mas eu sabia que eu não queria ser igual. Eu não queria seguir o mesmo caminho que a minha família. Nunca se contentou, nunca ficou satisfeita com aquilo. Não, porque eu posso te dizer uma coisa, quem mora na favela não está lá porque quer. Verdade. Entendeu? É uma situação social. Né? É verdade. E no ambiente de favela, de violência, a gente não está lá porque a gente quer ou porque a gente gosta. Ou se a gente tivesse escolha, eu te digo, se todo mundo lá tivesse escolha, estaria em um lugar melhor. Então, mas assim, foi isso que me inspirou, me deu força para que eu trilhasse um caminho, né? Eu escolhi e a minha estratégia foi estudar. Sim. Não tinha recurso de mãe, não tinha recurso de pai, familiar, disse eu não vou casar para tentar ascender, eu vou falar, me coloquei à disposição de falar, vou estudar. Foi minha estratégia. Dedicação, né? Falei, eu vou estudar, vou fazer faculdade. Primeiro eu falei assim, vou fazer um curso. Hoje é mais fácil, né? Eu sempre costumo dizer que hoje as pessoas têm a faca e o queijo na mão. Agora, 10 anos, 15 anos atrás, a internet acho que estava começando a surgir, não tinha tanto esse mundo de possibilidade que a gente tinha. Então, tinha que meter a cara. Tinha que ir em livraria, biblioteca, essas coisas, não. Por incrível que pareça, segunda-feira eu fiz uma apresentação de inglês falando sobre minha infância. E uma das fotos foi a biblioteca e uma menininha Olha com só, livro. Que coisa bacana, cara. Até postei nos stories. E
eu vivia na biblioteca. Olha só. Eu vivia, eu Não ia estava para lá. combinado, a gente não Não começou estava isso não, combinado. tá, pessoal? Que legal. E eu falo assim, meu Deus, a minha maior dor social lá de onde eu vivia era que fecharam a biblioteca. Olha, Eu ia lá, ficava horas e horas, pegava 2 livros, que só podia levar 2 livros, e ficava uma semana. E aí eu voltava, ficava lá o tempo. Eu amava essa por rotina. acaso você já leu Fernão Capelo Gaivota, não? Eu acho, não, esse não. Quando eu era menor, eu li esse livro, e ele é uma gaivota que ele não se via como gaivota, queria ultrapassar. As gaivotas ficavam, tipo uma sociedade na história, falando que ele era maluco, que ele era doido, ele queria atingir uma certa velocidade que as gaivotas nunca conseguiram, né? E aí no determinado, não vou estragar a pessoa deixar de ler, né? Mas no Dando determinado spoiler. momento ele consegue atingir uma coisa que as outras gaivotas ficam assim, como? Como? Por quê? Porque ele falou, não, cara, eu preciso, eu vou fazer. Não é porque ninguém não conseguiu ou a minha volta não conseguiu que eu não posso. Né? É um pouco disso também, né? Eu acho que quando o jovem, é um pouco mais criança, o que for, a gente tem um pouco disso. Não é porque o outro não conseguiu e precisa disso para você vencer. Quem volta, por exemplo, na favela, eu também sou da favela, do Rio de Janeiro. Inclusive, estava até brincando lá em casa outro dia, estava dando um tiroteio próximo. Eu falei, rapaz, isso aí lá em casa era todo dia. Quando não tinha tiroteio, eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Eu não fiquei sabendo, né? Aconteceu alguma coisa? Não teve nada hoje? Né? E você, na favela, eu acho que a maior dificuldade é essa. É você encontrar alguém para ser a sua referência. E aí você tem que buscar ou ficar procurando ou achar fora. E tem um espírito inquieto, porque a acomodação, acha que aquilo ali é normal, Sim, deixa as pessoas acomodadas. Então, apesar de ser comum ter tiroteio na favela, eu não achava aquilo normal. sim. Então, o que era normal? Ir para a biblioteca, ler aquela quantidade de livros até hoje, inclusive no textinho que eu mandei, né, no áudio, eu amo ler, porque eu vivia outras histórias e eu leio vindo filme na minha cabeça. Então, eu Sim, vivi várias vidas e é aquelas verdade, vidas me cara. inspiravam. Eu quero uma coisa Você diferente do que viaja, né? eu viajo mesmo. Tanto que quando eu vou falar, eu vi o filme, eu sempre erro. Eu li o livro. Isso é bacana. O livro já estava na sua Eu cabeça sempre como falo, um não, filme. você já leu aquele filme? Eu sempre troco, porque pra mim é um filmezinho que passa na cabeça mesmo. E Cada alguém te história que eu incentivou leio. a ler? Alguém te incentivou? Você viu alguém ler? Eu fui De na repente- biblioteca uma vez para fazer uma atividade da escola e aquilo ali me encantou. Eu fiquei apaixonada. Ninguém me inspirou a ser eu, só eu mesma. Eu fui Bacana, surgiu buscando. dentro de você. É, Ou às vezes, de repente, você viu alguma, mesmo no inconsciente, na escola, alguma coisa, com algum professor, e às vezes a gente acaba não percebendo. Mas que bom que isso surgiu dentro de você e com certeza fez grande diferença na sua vida. A leitura, né? com certeza. O que mudou minha vida, eu sempre falo, educação foi o que transformou minha vida. Conhecimento liberta, né? Liberta, de verdade, de verdade. E aí eu peguei e criei uma estratégia, eu preciso ir para a faculdade, mas como é que eu vou para a faculdade se eu estudei a vida inteira em colégio público e eu sabia que a minha educação, até ali, meu conhecimento era deficiente para passar em uma faculdade que eu queria, que era a UFBA. E então eu falei assim, vou fazer um curso preparatório primeiro para eu entender administração e contabilidade, que eram as áreas que eu queria. Engenharia química também era um desejo meu, era muito boa na escola. E aí eu fiz um curso de administração, de administração com contabilidade, me apaixonei por contabilidade, falei assim, é aqui. E aí eu fui fazer um pré-vestibular, não tinha grana. Teve um campeonato de poesia lá e eu ganhei uma Olha aí. bolsa, 50% para cursar pré-vestibular. E aí fiz esse pré-vestibular um ano. Quando eu fui analisar a minha situação financeira naquela época, eu estava como jovem aprendiz, eu falei assim, nossa, fazer UFBA não vai ser para mim nesse momento. É o meu Você sonho. botou ali no cálculo, viu que. Quem vai custear? Hum, Então eu tive que fazer uma escolha. Mas eu falei assim, Foi um dos grandes desafios na sua foi o meu carreira, foi esse? primeiro desafio de carreira, escolher a faculdade dos meus sonhos ou a faculdade que eu ia realizar o sonho depois. Então, Cara, isso é bacana, hein? eu Fala sobre isso. tinha 18 anos na época. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar. E para eu trabalhar, eu precisava trabalhar o dia inteiro. E a UFBA tinha justamente as aulas nos horários de trabalho. Eu falei assim, não vou conseguir fazer UFBA, abrir mão do meu sonho,
Mas eu falei assim, Momentaneamente. momentaneamente. Mas aí eu fiz o quê? Estudei para o Enem e passei em primeiro lugar nas 2 faculdades que eu me coloquei. E ainda Olha tive só. escolha. A Maravilhosa. educação me transformou minha vida e me deu essa possibilidade. E aí eu escolhi fazer faculdade particular, mas com bolsa 100% pelo ProUni. E aí fiquei nesse tempo. Eu trabalhava, inclusive, depois eu fui promovida, fui parar no polo petroquímico. Aí imagine. Que é uma área que não tinha nada a ver com Não o que tinha você nada queria. a ver com o que eu queria. Estava trabalhando com logística e estudando contabilidade. Quando eu fui chegando no 6º, 7º semestre, aí mais um desafio. Vou continuar aqui, estava ganhando até bem. Ou eu vou Em busca do meu sonho? me especializar, que eu não tinha contato ainda com contabilidade. Entendi. Aí eu tive que falar, o que é que eu vou fazer agora? E aí teve uma transição da empresa que eu estava para outra. Eu falei assim, eu continuo ou não? Eu vou para outra empresa ou não? Depois eu falei assim, meu Deus, eu vou para a área de contabilidade, eu preciso me especializar. E aí saí daquela carreira que eu estava criando para voltar a ser estagiária em contabilidade. Decisões definem destinos. Pois é. E aí eu me tornei estagiária desse lugar, terminei a faculdade e aí foi que eu conheci perícia. Então você deu um passo atrás Dei um passo atrás para pegar impulso. para pegar impulso para ser o melhor na contabilidade, que eu não tinha contato ainda com a contabilidade, né? E aí voltei a ser estagiária. Conheci a perícia contábil, que é a área que eu sou apaixonada e que eu sou especialista e é o meu negócio principal hoje. Então, foi uma escolha muito difícil para mim. Na época, eu tinha 22 anos. Mas foi essencial. A escolha que Agora eu tive foi um momento decisivo ali, porque foi um momento delicado. foi, e Porque se assim, você não tivesse essa percepção, é o que eu falo muito nos meus treinamentos, que muitas vezes você quer alguma coisa, só que na tua condição atual você não vai conseguir. E aí as pessoas fazem o quê? Pega aquilo ali, bota na gaveta, desiste, vai fazer qualquer outra coisa. Mas, porém, ela pode usar um outro caminho para chegar, por exemplo, eu quero ter um restaurante, mas eu não tenho dinheiro para comprar mesa, a questão da carne, tudo mais, né? Fazer tudo aquilo ali. Mas eu posso vender alguma coisa, juntar uma grana para poder abrir o restaurante. E essa percepção às vezes não existe, né? Ela fala assim, não é para mim, desiste, fica ali. É a mesma coisa na situação, não sei se você vai concordar comigo, da pessoa que fala assim, eu estou desempregado já há 2 anos. Tá, tu está desempregado, mas emprego pode estar faltando, mas trabalho não. O que ela está fazendo para poder gerar dinheiro? Então, tem pessoas que, para quem tem já a mente aberta, é o cúmulo do absurdo você ficar parado tanto tempo e não buscar uma outra coisa para fazer enquanto não vem aquilo que você quer. É isso que você pensou na hora? Peraí, não dá para fazer, mas eu vou fazer um caminho aí, mas eu vou usar aquele caminho para chegar onde eu quero. Porque isso aqui eu não vou botar na gaveta. Foi isso? foi. Voltando só um pouquinho à história, eu fiz uma apresentação enquanto eu era jovem aprendiz, estava com 19 anos mais ou menos, 18, e aí eu peguei e fiz uma apresentação de projeção. E aí desenhei como é que eu queria estar aos 25 anos. Olha. Então, quando eu me vi lá, naquela carreira, que eu amava, estava ganhando bem, mas não estava na área, quando eu peguei aquele documento, eu falei assim, nossa, eu estou me distanciando de quem eu Você quero lembrou ser. do teu propósito lá atrás. Isso. Então, isso, ter sempre de forma muito nítida o que eu quero ser, quem eu quero ser daqui a algum tempo, sempre me norteia nas decisões. Porque a gente quer muito um sonho, só que na hora das decisões a gente esquece de lembrar por que a gente precisa tomar aquela decisão. Quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então, quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar, eu falo assim, isso vai me distanciar ou me aproximar do meu sonho. Então, bacana, isso está me norteando sempre na minha vida. Não é fácil tomar decisões, nunca foi. E eu sou uma pessoa assim que eu penso, eu preciso tomar as decisões sozinhas, porque na hora da consequência, quem chora sozinha ou quem... é sua, né? ou quem comemora, na hora de comemorar, geralmente a gente tem muitas pessoas, mas na hora de chorar, de colher as consequências, geralmente está sozinha. Então, eu tenho muita noção disso. As decisões, eu posso pedir conselho seu, Ana, posso pedir conselho seu, Thiago, mas na hora da decisão, quem toma é Jaque. Porque as consequências, quem vai colher é Jaque. Então, eu sempre tive muita noção disso. Mesmo jovem, eu ficava, nossa, se eu tomar essa decisão, qual vão ser as consequências? Eu sempre penso os prós e contras das coisas.
Então, foi muito, muito importante eu ter essa visão do que eu queria de verdade. Eu sabia que na área de logística eu poderia ser muito bem sucedida, mas não era a área de Não ia estar contabilidade. satisfeita, não ia se sentir realizada. Verdade. Né, Jaque? Isso. E muitas pessoas, às vezes, ela acaba se perdendo no caminho por não ter essa clareza. E Ou ainda achar- bem que você pensou antes, né? Aham. Porque imagina se você tivesse esse pensamento lá para os 30, 40 anos. Rapaz, e agora? Passou tanto tempo, nem percebi, né? E Verdade. perde o caminho. Eu tenho esse senso de urgência de a vida tá passando. Então, eu tenho que Também passa aproveitar. rápido. Passa rápido. Outro dia de 19 anos, menina. Foi logo ali, né, Foi logo já? ali, foi logo ali. É verdade, essa percepção de tempo ajuda a gente a não perder tempo. Não, Senso de urgência. ajuda. Ô, Jaque, e conta um pouquinho, você estava falando de como você chegou, né, na área, e quais são os desafios, como você se tornou empreendedora, e quais foram os desafios, né, que você encontrou nesse primeiro momento, como que foi essa mudança aí? Depois que eu comecei a estagiar, né, na área de perícia, aí depois da faculdade eu me tornei parte do escritório, e aí estava lá, acomodadinha, né? Muito tranquila, passei na faculdade, passei na prova do CRC, fiz 75%, que é uma nota muito boa, estudei pra caramba para isso também, e aí engravidei. Logo E que você aí- falou assim, cheguei onde eu quero, aí veio a Aí, gravidez. quando o negócio estava subindo, eu engravidei. Eu falei assim, nossa, tomei aquele susto. O que é que vai acontecer na minha vida? Minha vida vai mudar. Minha carreira vai ficar... Minha carreira era sempre um norte para mim. Era a coisa mais importante assim na construção da minha vida. E agora, o que é que vai acontecer? Meu filho nasceu. E aí, quando meu medo filho do novo, nasceu... né? Quando meu filho nasceu, eu me apaixonei por aquele serzinho. E 5 meses depois, eu tive que voltar ao trabalho. Foi uma dor Essa é muito... uma das dores que, dói na alma da gente. Foi uma dor tão imensa, eu chorei o dia inteiro, até a semana inteira foi muito difícil para mim voltar. E aí, esse desafio, acho que eu fiquei uns 3 meses trabalhando. E aí, para encontrar uma pessoa que se adequasse, enfim, que eu sentisse segurança, que amasse meu filho tanto quanto eu, as mães têm muito disso, né? Tem que ser igual o amor e tal. Então, chegou um momento que eu falei assim, não, eu vou precisar abrir mão da minha carreira para cuidar do meu filho. Foi o que eu pensava nesse momento. Hoje, a coisa mais importante na minha vida é meu filho e não minha carreira. Então, eu tomei a decisão assim, falei, vou sair chorando horrores e tal. E aí, com meu filho em casa, a pessoa que era a dona do escritório falou assim, não, Isso foi, continue. se eu não me engano, foi na pandemia, não? Não, foi antes. Foi antes. E aí ela pegou e falou assim, não, continue como freelancer, fazendo os trabalhos de casa. Aí eu piquei 1 ano nisso. Depois eu parei assim, nossa, eu estou 1 ano sem carteira assinada, sem estar vinculada. Mas eu estou fazendo um trabalho, sou contadora, ainda não tinha pegado o CRC porque eu não estava usando, mas eu já tinha passado na prova. E aí eu falei, velho, será que eu consigo fazer isso sozinha? Sem precisar passar para uma pessoa e eu mesma assinar? Eu não me vi ainda como capaz de assinar, apesar de fazer o trabalho. Sim. Eu não me via capaz de assinar como contadora, finalizar aquilo ali. E aí eu cheguei junto com uma amiga minha, vamos fazer? Vamos fazer acontecer, nós duas? A gente já tem experiência, que a gente tinha se conhecido nesse escritório. Vamos fazer nós duas? Eu acho que a gente consegue. E foi muito assim, vamos tentar junta? Eu acho que se a gente tentar, vai dar bom. Por quê? Porque eu já estava 1 ano fazendo aquilo ali. Só que eu estava entregando para outra pessoa, a pessoa ganhando dinheiro, enfim. Você fazia todo o trabalho, a pessoa só ia ver se estava ok e assinava. Via que estava ok, assinava e ganhava a grana. E aí, depois de 1 ano, eu peguei e falei, vou fazer. E aí foi mais um desafio. Chegar junto dessa pessoa e manter esse negócio junto com a outra pessoa. 2 pessoas de perfis bem diferentes. Desafio de você ter um negócio e uma sociedade. Amizade e sociedade. É meio Foi que um casamento, né? Foi um casamento. E aí, depois de uns 2 anos, a gente mantendo, né, essa parceria, essa sociedade, para mim não fez muito sentido. Não estava mais fazendo sentido. E aí foi uma decisão que eu tive que tomar muito difícil, porque eu ainda não me enxergava fazendo sozinha, mas não estava muito bom para nós duas. E aí eu peguei e fui lá, vamos fechar a sociedade? Não está fazendo muito sentido. E isso aí é um desafio porque a gente se conhecer e conhecer nosso negócio é uma coisa que a gente precisa desenvolver para tomar decisões melhores.
se eu continuasse naquela sociedade, não ia estar bom nem para mim, nem para ela. Imagine, 4 anos depois de sociedade, a gente entender que não estava bom. 2 anos eu acho muito. Eu já estava achando muito. Então, um negócio, encontrar uma parceria, vocês terem as coisas muito nítidas o que é de cada um, a atividade de cada um, como é que as coisas vão se desenvolver, precisa estar muito nítido, precisa estar muito alinhado, né? E aí, depois que eu saí dessa sociedade, é aí que eu comecei a empreender literalmente sozinha, né? Aí contratei estagiária, e aí o caminho que eu estou trilhando já vai fazer 2 anos também. Eu percebo que na tua trajetória, o medo ele sempre te cercou. Eu costumo dizer, muitas pessoas falam assim, dá medo disso, dá medo de fazer aquilo, dá receio. E o medo ele sempre vai tentar nos assombrar e não tem nada de errado. Porque o medo muitas vezes, de forma positiva, ele vai dar um alerta para que você tome uma decisão, para que você tome uma atitude. O problema é quando o medo te para. E você, pelo que eu estou percebendo, em todas as atitudes, todos os momentos que o medo ele te cercou, você falou, não, eu vou ter que fazer, eu vou ter que dar o próximo passo. E você tem alguma coisa que você pudesse voltar atrás, há 19 anos, e você pudesse falar com o seu eu lá no passado, o que você diria para esse seu eu? Confie em você. Maravilhoso. É uma coisa que eu tive noção hoje, mas principalmente como mãe. Passei por alguns desafios sendo mãe, né, com meu filho mais velho, e eu ouvia demais as pessoas, ouvia demais os conselhos. E mais no meu coração, a minha intuição e até tudo que eu estudava, tudo que eu for fazer é sempre com excelência. Se eu sou mãe do Anthony e a mãe da Alicia, eu vou ser a melhor mãe que Anthony e Alicia vão poder ser. Se eu vou ser a melhor mãe do mundo, eu não sei, mas para meus filhos eu vou ser. Se eu vou ser a sua consultora financeira, eu vou ser a melhor consultora financeira possível. Vou dar tudo de mim. E eu estudei pra caramba para ser mãe. Tudo que envolvia meu filho, eu me envolvi. A melhor pessoa, isso aí, foi difícil desenvolver isso, mas eu sou a pessoa que mais conhece os meus filhos. Então, para eu construir isso, é confiança que eu fui construindo ao longo do tempo. Então, se eu confiasse mais em mim, eu acho que eu teria, com mais rápido, tomado as decisões de forma mais rápida. Mas confiar em si, no destino. Vem com o tempo também. E uma coisa legal que você falou foi nesse período de 2 anos atrás que você, né, começou a empreender sozinha, mas também foi o período da pandemia. Olha o desafio que você pegou e ainda você teve uma outra filha, né? Nesse caminho. Então, são muitos desafios também nesse caminho, né? Nessa mudança sua. Sim. E além disso tudo, eu também cheguei no Grupo Mulheres do Brasil e cheguei à liderança lá de um comitê de igualdade racial. Então, estudar todo o universo de diversidade, de inclusão, tanto do público LGBTQIA+, quanto das mulheres pretas, das mulheres indígenas, das mulheres como um todo, falar com grandes empresas e falar, vocês também podem, tá? Sim. Existem oportunidades aí que, olha essas meninas, olha esses talentos. Então, eu cheguei à liderança desse comitê, mas também foi um caminho muito difícil. Dentro da pandemia e grávida, com os hormônios a toda a pele. E um desafio, logo depois dessa parte, foi eu entender que eu sou uma só. Então, eu queria estar em vários espaços, no Grupo Mulheres do Brasil, na AGE, voluntária em eventos, com vários clientes de várias áreas. E aí eu tive que fazer o quê? Escolher, focar. Sim. Agora eu tenho 2 filhos. Então, para eu ser melhor, eu preciso parar um pouquinho de ser tantas coisas, ter tantas atividades e me concentrar em algumas. Mas para algumas, para eu ser a melhor, que é uma coisa que acalenta meu coração. Eu estava me dividindo demais e estava me vendo sendo mediana. Sim. Em tudo. Então eu falei assim, não está fazendo mais sentido esse caminho, eu vou ter que escolher. E aí, pedi demissão de cliente, que estava dando grana para mim, foi uma decisão muito difícil, mas o que eu te digo que foi a melhor decisão que eu tomei nesse período. Porque aí eu me tornei melhor. Mais eficiente. Mais eficiente. Cresci mais. Como mãe, como profissional, como voluntária. Saí de alguns grupos, mas agora eu consegui chegar à diretoria administrativa financeira da AGE, que é uma coisa que eu não conseguiria se eu continuasse me dividindo tanto. Então, isso foi essencial nesse período. E a pandemia, quem é bom em tudo acaba não sendo bom em nada. O pato.
Já ouviu a história Já. do pato? Já. Mas pode falar, se você quiser, fala pra galera aí. Pois então, todo mundo fala, geralmente usa essa analogia para quem não é muito bom, né? Sim. Porque o pato não é muito bom em voar, não é muito bom em nadar, não é muito bom em andar, então ele é mediano em tudo. Então, ele não consegue, ele não foca, né, em uma coisa. Então, Você viu o momento do pato, que ele chega o caçador chega no rio? não. É por isso que falam essa história do pato. Que chega um caçador no rio, e aí tem o pato, aí tem o peixe, tem vários animais. Aí o que acontece? Aí um fala assim, caçador! Aí o peixe afunda, o pássaro voa e o pato fica assim, meu Deus, eu voo, eu nado, eu corro, o que eu faço? E tanta coisa que ele sabia fazer que ele acabou se perdendo e ele morreu ali naquele momento ali. É o que você falou, né? Para finalizar, Ana, tem mais alguma coisa, uma pergunta que você queira fazer? Não, Jaque, a gente quer te agradecer e, inclusive, convidar, né? Quem quiser fazer parte da AGE, conhecer, acho que seria um bom momento também para você fazer esse convite, Muito né? bom. Fala sobre a AGE um pouquinho aí. O que faz, e chama as pessoas, fala endereço, Instagram, tudo. Então, @AgeBahia. A AGE é uma associação de jovens empreendedores, tá bom? E lá a gente tem a premissa, é a primeira gestão 100% feminina em 20 anos, quase 20 Olha anos de só. história. Então, a gente tem a presidente Alana Salles, uma mulher preta. A gente tem a Alana Elias, que é uma mulher que é mãe, e tem a diretora administrativa financeira, que sou eu. Quando a gente compõe uma chapa, a chapa é sempre presidente, vice e diretora administrativa financeira, e a gente foi eleita para estar nesse cargo. Então, isso é muito importante. A gente está abrindo uma porta, a gente entende muito isso, de que todas as associadas, todas as voluntárias podem ser presidente, vice e Olha que diretora. legal. Então, a gente está fazendo uma história, mas também falando assim, ó, Meritocracia. venha para cá, Ana, porque você não pode, porque você não quer, não deseja isso. Se isso é um desejo do seu coração, eu estou dizendo para você que é possível, porque eu cheguei aqui. Então, se vocês se imaginam nesse espaço, você é empreendedor ou empreendedora, ainda não sabe por onde começar, ainda não se conectou com o espaço, com pessoas que vivem os mesmos desafios, já que entra muita grana na minha empresa e eu não sei para onde esse dinheiro vai. Não é só com você, isso acontece com várias pessoas. E marketing digital, não sei como fazer um vídeo, enfim. Venha para a AGE. Aqui a gente tem pessoas com todos os tipos de negócios, começando no meio do caminho, com vários anos de história. A gente fala que é jovem, mas é jovem. Tem curso, tem o que lá? O que é disponibilizado lá pra galera? A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem eventos, a gente está desenvolvendo uma trilha que é para você começar do zero até sair prontinho. Se tornar um grande Um empresário. grande empreendedor, além da conexão. Não é network, tá? A gente falava que era network, mas eu não quero mais falar disso, porque network estava se tornando muito vazio. E conexão, acho que além. Eu conhecer Sim. Tiago. E sabe assim, quem é você, qual é o seu negócio, Ana? E o que é que eu posso contribuir? O negócio vai ser natural depois. Depois que a gente se conectar de verdade. Então, venha para a AGE, conheçam a Qual AGE, o endereço? @AGE Bahia. Espero vocês No lá. Instagram. Isso. E fica localizado em algum lugar? Não, se você seguir o Instagram, você vai ver, vai ter evento todo mês da Em AGE. cada evento é um lugar. É um lugar diferente. Bacana. Porque a gente precisa sair desses lugares. Até a ida Pra criar em um essas restaurante, conexões, né? já é conhecer aquele empresário do restaurante. Para onde a gente vai, a gente está indo Então e não é levando uma o coisa nosso... engessada. Não é engessado. É um negócio movimento. É jovem. Então o Instagram, AGE Bahia. O site também é www.agebahia.com.br. Vamos ter que fazer uma pauta só sobre a AGE Bahia, porque o empreendedorismo, que tudo é quando a pessoa está jovem, né? Você vê que os momentos mais decisivos da tua vida foram quando você era jovem, que influenciaram nos outros. Se eu venço em algum momento, eu vou pensar, pô, se eu venci lá, por que eu não vou vencer agora? Então a juventude, a infância, é um momento muito delicado e precisa ser tratado com muita atenção e trabalhar, porque ainda não é colocado nas escolas, lá fora isso já acontece, não é falado sobre empreender. Então o cara se forma médico, se forma contabilidade, mas não aprende. É aquele medo que você tinha, é o lado empreendedor surgindo e ainda desabrochando, né? Aí você, não, eu vou fazer e tal. E hoje você é uma grande empreendedora. Parabéns. Deixa eu te falar, eu ainda sou jovem, tá? Eu só tenho 28 anos. Olha só. Não, mas você para Mas para você analisar, olha o quanto que você amadureceu. Até o amadurecimento, ele acelera diante das atitudes que eu vou tomando. Isso, empreendedorismo, gente, tem a ver com atitude.
Tem empreendedor sem CNPJ e tem CNPJ que não é empreendedor. Quantos empresários você conhece que estão engessados, que estão vivendo aquela mesma vida, não querem sair da caixinha, querem fazer tudo igual. Então, empreendedorismo é sobre atitude. Eu quero ser proativo. Eu quero ser proativo dentro da empresa que eu trabalho, seja um endoempreendedor, ou seja, dentro do ambiente de trabalho, você é o melhor que você pode ser. Aquela pessoa que é o melhor atendente, aquela pessoa que é a melhor servente. Essas pessoas têm um perfil empreendedor, é uma atitude, não é um Isso CNPJ. é importante porque nós vamos ter... Rapaz, essa menina vai dar pano para manga, hein? Porque MEI é uma coisa muito... que é muito, digamos assim, não é falado. Eu lembro que quando eu abri meu MEI, o primeiro MEI que eu abri, ele foi cancelado, eu fiquei com uma dívida de 1.000 e pouco. Por quê? Você não está acostumado a olhar na internet quanto que é ter que pagar, tem que pagar a taxa. Você era empregado, pô. Você era empregado. E já que ajuda nessas coisas, viu, gente? Se vocês precisarem de ajuda, Contem empreendedores. Segue lá. E eu gosto disso, tá? Quando eu falo assim, as pessoas falam, você faz assessoria contábil, não faço assessoria contábil, porque é rotina. O MEI, quando eu pego aquele negócio todo bagunçado, já que não sei para onde eu vou. Misericórdia. E aí, eu te deixo com um contador, tudo pronto. Bacana. É isso que eu gosto, dessa Isso é transformação. importantíssimo. Se você deixar, vira uma bola de neve, menino. E a pessoa verdade. está com a vida lá toda embaralhada. É isso É mesmo. verdade. Jaque, prazer, menina. Prazer conhecer você. Ai, Gostei da conversa, não foi, Ana? maravilhosa, Jaque. Eu amo Jaque, gente. Sou suspeita. E só para lembrar que também na AGE, não é só jovem até 28 anos, não, viu? Até 49, né? É considerado Na jovem? verdade, 49 é para ser presidente, vice e Isso, até diretor. 49 dá, Mas dá pra assim, entrar, ó, viu? até 100 anos, até se você passar de 100 anos, você pode ser associado, tá? Associada. Porque Isso. jovem não é só a idade. Sim. A gente entende É o também que espírito, pode ser né? um negócio jovem, ou seja, abrir um negócio agora. Meu negócio é jovem, eu faço parte. Verdade. Então, eu tenho uma atitude jovem. Você também pode fazer parte da AGE Bahia. Isso aí, pessoal. Perfeito. Segue lá. Vai estar tudo informando aqui para vocês. Não esquece de compartilhar, comentar. Comenta o que você achou. Fala o que a gente deixou de perguntar. Bota tudo aí, compartilha com seus amigos, porque você não vai pagar nada para fazer tudo isso, né, Ana? É isso mesmo, gente. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Deixa uma frase obrigada. aí pra galera aí. Uma frase. Confie em vocês, tá? É aquele sentimento que você tem de que tá insatisfeito, tá ruim. Aquilo ali é um indício de que você pode causar transformações não só na sua vida, na vida da sua família. Mas quem sabe você pode chegar em um ambiente como eu estou hoje, de transformar o cenário empreendedor. Porque hoje eu estou em uma posição que a gente senta em cadeiras com vereadores, com prefeito, com governadores, e a gente propõe coisas, mudanças. O que faltou para você, hoje você faz, que é inspirar pessoas. E isso não é só porque Jaqueline é especial e gostava de ler na biblioteca, não. Isso aí é porque eu quis. Eu tive esse espírito, eu tive essa ação, né? Então, é só uma atitude. Confio em vocês. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo.